Uma boa e abençoada noite a todos. É sempre uma alegria muito grande ver esta casa com tantos rostos bonitos e conhecidos. Hoje o tema é: qual a natureza das sementes que estamos plantando? Comentava antes aqui que já falei sobre a parábola do semeador numa outra palestra e fui intuída novamente com a parábola do semeador. E teimosa, eu disse: não, sobre essa eu já falei. Não consegui encontrar um tema. Aí no sábado de manhã cai de novo uma mensagem sobre a parábola do semeador. Eu digo: bom, então vamos mudar um pouquinho o foco e vamos falar sobre as semeaduras, né? Qual a natureza das sementes que estamos plantando? O semeador saiu a semear. As sementes caíram em tipos diferentes de solo e por isso tiveram resultados conforme a qualidade da terra que as recebeu. As que encontraram o solo adequado frutificaram e se multiplicaram. Outras, que encontraram o solo ruim, pedregoso ou espinhos, nem vingaram ou feneceram logo. Houve algumas que caíram em solo propício e tiveram um início promissor, mas os espinheiros as sufocaram. É um resumo da parábola do semeador, né? Quem é o semeador? Qual a natureza das sementes? Quais são os solos? É preciso definir, antes de mais nada, o grande semeador de almas, Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele semeou mundos, semeou criaturas e semeou todas as condições possíveis para que fôssemos felizes. Mas nós, desde o princípio dos tempos, nós semeamos vaidades, desequilíbrios, semeamos o caos, as dores, as doenças. E Ele nos mandou Jesus Cristo para que semeasse entre nós a esperança, a fé e o amor. Então o semeador é Deus, o primeiro semeador, Jesus, e nós. Será que nós também somos semeadores? Os 10 mandamentos representam a primeira revelação divina, revelação aos homens recebido pela mediunidade de Moisés. É uma síntese básica sobre toda a conduta moral que a humanidade deve ter e seguir. E na época, a forma com que eles foram passada era realmente necessária para a cultura da época, né? Parecia até um tanto imperioso demais. Mas os 10 mandamentos nos consagram as sementes do amor supremo, reconhecendo a unicidade de Deus como fonte da divina criação, um único Deus. Um Deus único e absoluto. Sementes também nos passa sementes como disciplina, meditação, sensatez, alto amor, amor ao próximo, mansuetude, empatia, caridade, valorização da vida, respeito a nós mesmos, respeito à família. Se nós nos debruçarmos sobre os mandamentos, nós vamos encontrar tudo isso lá. Eis que veio o amado Mestre, e por todos os lugares por onde passou, semeou as boas sementes. Jesus, na sua passagem aqui na Terra, Ele semeou em todos os solos, em todos, independente se estavam prontos ou não, independente se eram áridos ou pedregosos. Ele não escolheu solos para semear, e Jesus semeou só boas sementes. Jesus, a segunda grande revelação
nos trouxe sementes de exemplo do plantio do bem. Até hoje, né, nós costumamos dizer que é o nosso modelo e guia, que é o nosso farol. Semeou em vários solos de corações endurecidos, áridos, outros férteis, outros em desequilíbrio, como até hoje ainda existe. De todos os seus ensinamentos de amor, perdão e paz, nos deixou a máxima das orações, o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma oração que contém muitas sementes também. Que através do Pai Nosso, nós fizemos pedidos a Deus, que podem ser considerados como sementes de uma relação de amor e confiança com esse Mestre. Quando nós dizemos Pai Nosso, nós nos colocamos num patamar de igualdade, a semente da igualdade, a semente de nos sentirmos realmente irmãos de todos. Submissão, quando nós dizemos, seja feita a vossa vontade. Nós nos colocamos submissos a esse Pai, a esse Criador. E é uma semente que nós precisamos aprender a desenvolver em nós. Que nós nos colocamos nas mãos de Deus, mas queremos que Ele faça a nossa vontade, né? E nem sempre a nossa vontade é aquilo que nós precisamos no momento. Nem sempre a nossa vontade vai ser o que vai realmente nos fazer felizes. Nos traz também sementes de aceitação, de súplica. Nós pedimos, né? Nós pedimos a Deus o pão nosso de cada dia. Nós pedimos a Ele que nos afaste da tentação, que nos proteja do mal e também nos passa a semente do perdão, para que nós sejamos perdoados, para que nós saibamos perdoar. Nos fala de coragem, de fé, entre tantas outras sementes. Se nós nos debruçarmos sobre os mandamentos e sobre o Pai Nosso, nós vamos encontrar sementes maravilhosas a serem trabalhadas dentro de nós. Allan Kardec nos traz o que nós chamamos de a terceira revelação, né? O Espiritismo. Os princípios fundamentais do Espiritismo, que englobam a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e a lei de causa e efeito, orientando o destino dos espíritos de acordo com suas ações passadas, presentes e em função do futuro. O Espiritismo nos traz as sementes da responsabilidade. O Espiritismo vem, nos clareia muitos ensinamentos e coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade das nossas escolhas, a responsabilidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E nos traz também a urgência da transformação moral, porque de nada adianta eu ter muito conhecimento, de nada adianta eu falar bonito se eu não fizer bonito também. Será que nós, a nível de espíritas ou simpatizantes do espiritismo, temos retirado os espinheiros dos nossos interesses imediatistas para que as boas sementes possam germinar? Será que nós temos zelado pelo crescimento dessas boas sementes? Se nós falarmos sobre o plantio na terra, nós sabemos que não é só jogar a semente na terra, né? A semente precisa de cuidados, ela precisa de rega, ela precisa de sol, ela precisa que nós cuidemos para que as formigas não a ataquem, precisa ser observada para que não dê pragas, ela precisa de podas às vezes.
Será que nós temos zelado pelo crescimento das nossas sementes, das boas sementes? A boa vontade, o adubo do bem-querer, a poda das nossas más ações, das nossas más tendências. Se nós somos abençoados com a oportunidade do trabalho, não permitamos que a erva daninha da preguiça, da nossa pobreza moral, abafe que deve frutificar em bênçãos. Então são tantas sementes a serem cuidadas e cultivadas, e tantas outras que precisam ser arrancadas, extirpadas. Porque se há as boas sementes, há também as ervas daninhas. Nós somos essa dualidade. Nós somos luz e trevas. Nós somos bem e mal. A questão é o que nós alimentamos mais? O que nós cultivamos com maior intensidade? À medida que recebemos as sementes, nos tornamos solos, mas também semeadores. Olha a grandeza disso, gente. Nós estamos aqui recebendo sementes hoje. Sementes de reflexão, sementes de fortalecimento da fé, sementes de entusiasmo. E o solo do nosso coração, como é que está para receber tudo isso? Só que nós também nos tornamos semeadores, por quê? Porque à medida em que eu recebo, eu preciso e devo propagar. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós pedimos: venha a nós o vosso reino, não a mim. Não é verdade? Então, eu também sou semeadora, como todos vocês são semeadores. E o que nós estamos semeando? Que tipo de solo nós temos sido? Aquele solo em que a semente cai e a princípio ele parece fértil e depois, por falta de cuidados, esta semente acaba morrendo, apodrecendo, caindo no vazio de nós mesmos. Temos sido solos endurecidos, arrogantes, vaidosos, que até ouvimos, mas achamos que não precisamos das sementes, porque nós já estamos prontos. Que tipo de solos nós estamos sendo? Solos férteis? Lembrando que mesmo sendo solos férteis, as sementes precisam ser cultivadas, adubadas. Que semente nós estamos plantando? Não só em nós mesmos, mas ao nosso redor. A gente busca plantar boas sementes dentro do coração da gente. Às vezes a gente tropeça, né? Tropeça em nós mesmos, nas nossas más tendências. Mas e daí? O que eu estou plantando para os outros? Eu consigo semear essas boas sementes nas minhas relações, no convívio do lar, no convívio com a família, no convívio no local de trabalho, com os vizinhos. Não podemos desconsiderar a semente do corpo e da inteligência que recebemos do Divino Criador. Nosso corpo é uma semente, né? Uma semente que nós ganhamos de presente. E a nossa inteligência também. O que nós estamos fazendo deste corpo e dessa inteligência? É o grande presente que nós ganhamos, a oportunidade de estarmos aqui, reencarnados, neste planeta de provas e expiações, onde nós inclusive pedimos muito. Tinha uma fila de gente querendo reencarnar e nós estávamos lá pedindo. Eu sei que na juventude todo mundo usou aquela frase, né? Eu não pedi para nascer. Hoje, depois de conhecimento espírita, a gente sabe que a gente pediu bastante. Estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Se a doença nos alcançou, busquemos a semente da paciência e da fé. Como é difícil, né? Quando a doença bate à nossa porta, como é difícil a gente ter paciência.
aceitação, entender que a vontade de Deus é suprema e que nós estamos passando por um período, mas que vai passar. Se fica nublado o sol generoso das amizades, perceberemos a semente da resignação. Quantas vezes as pessoas nos decepcionam? Quantas vezes as pessoas nos tratam não com o respeito que a gente imagina que deveria ser tratado? Precisamos às vezes de um afastamento saudável para que ambas as partes consigam se resolver consigo mesmo, não entrar em demandas, em contendas. Às vezes o amigo era só por aquele período de necessidade, está tudo bem. Nós não somos donos de ninguém e não vamos fazer parte da vida de ninguém para sempre. Mesmo encarnados, nós não vamos ser eternos na vida das pessoas e as pessoas não serão eternas nas nossas vidas. Se o fracasso nos atingir, não nos permitamos cultivar a revolta ou o vitimismo. Quantas vezes nós temos uma intenção e às vezes esse objetivo não é alcançado? Por que eu vou me revoltar? Ou vou me sentir vítima da situação? Porque comigo só acontece isso? Não. Todos tropeçam nos fracassos. A grande virada do jogo é não desistir ou mudar o rumo. O que nós não podemos nunca é desistir de nós mesmos. Lembrando que Jesus disse na vinda dele na terra, que eu digo, ele condensou todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então precisamos amar a Deus, nosso Criador, e depois nós, para poder amar uns aos outros. Se eu não me amar, se eu não me preservar, se eu não me respeitar, se eu não cuidar de mim, quem irá fazer isso? Então nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são sementes que, se potencializadas, podem virar grandes espinheiros dentro de nós. É fácil? Não. Mas é necessário virar a chave, mudar a sintonia, mudar o padrão vibratório. Está me vindo aqueles pensamentos tristes, de momentos em que eu fiquei angustiada, que eu me senti magoada. Respira, faz uma prece, vai fazer uma caminhada, vai mexer numa planta, vai botar os pés na terra, na grama, vai ouvir uma música, vai fazer algo que lhe dê prazer. Precisamos nos amar. Tá tudo bem. Nós vamos ter momentos de tristezas, de dúvidas, de mágoas, e tá tudo bem. A questão é o tempo que nós vamos ficar cultivando. Cuidemos mais de nós mesmos. Lembremos-nos sempre que precisamos ser solos férteis para o plantio das sementes, das virtudes, e pensando no nosso processo moral. Então, olha só, gente. Nosso progresso moral. Lá no início eu falava, que o Espiritismo nos traz inúmeras coisas e uma delas é o nosso progresso moral. Como é que nós vamos progredir moralmente se não for através do conhecimento, das boas sementes do conhecimento, do cultivo dessas sementes e de colocá-las ali em prática? Só dessa forma nós vamos nos transformar. É a chave, é o disjuntor. Se está tudo escuro, vai lá no disjuntor e liga a luz, que tudo fica claro. Nosso disjuntor é a fé, é Jesus. Essa busca constante do conhece-te a ti mesmo, essa busca constante do autocontrole, do autoequilíbrio, do amor a si mesmo e ao próximo. Só não podemos esquecer que precisamos nos amar antes de amar o outro. Isso é extremamente importante. Vigiemos o solo dos nossos corações.
para que neles cresçam os sentimentos e as boas atitudes. Orai e vigiai, né? Jesus já dizia isso, e a gente brinca e diz que não é vigiar a vida do outro, não é vigiar a casa do vizinho. Nós precisamos vigiar a nós mesmos. E uma vigilância constante. O seu Garcia, nosso irmão aqui da Casa Espírita, ele sempre dizia que nós precisamos vigiar 48 horas no dia. Imagine só, né? O dia tem 24. Então, olha a intensidade da vigilância. Sejamos aqueles que, agradecidos e conscientes, oferecemos a generosidade de nossa alma para que floresça bênçãos aos que vivem em nosso entorno. Sejamos generosos conosco mesmo e com as outras pessoas. E quando chegar o poente de nossa passagem na terra, possamos estar aptos a colher a safra do bom plantio. O poente da nossa passagem na terra, em algum momento vai chegar para todos nós aqui presentes. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Alguns vão envelhecer de forma saudável, outros vão envelhecer de forma adoecida, e está tudo bem. Porque este é o processo da vida. A única coisa certa que nós temos é que todos nós vamos morrer. E está tudo bem, porque só morre o corpo. O espírito permanece mais vivo do que enquanto aqui estamos. E qual é a bagagem que nós estamos levando das sementes aqui plantadas? Nós vamos colher as sementes aqui plantadas, tanto as das ervas daninhas quanto as boas sementes. Então vamos cuidar do nosso plantio, né? Que o nosso plantio seja mais vigiado. Tem uma música do Roberto Carlos, eu vou ler uma estrofe dessa música para vocês. Eu acho que ela tem muito a ver com o nosso tema de hoje. É o homem. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Essa música nos fala da vinda de Jesus aqui na Terra, né? E como ele plantou. A gente sabe que ele não vai voltar, porque ele nunca foi embora. Ele sempre permaneceu conosco e continua conosco. Mas com certeza ele fica atento às plantas, às sementes que ele semeou. E ele fica feliz quando percebe o que floresceu, o que brotou. Então, se a gente está ainda plantando sementes não tão boas, que nós possamos refletir, buscar a nossa reforma, buscar a nossa mudança e buscar, acima de tudo, nos fortalecermos na fé, na certeza de que não estamos sozinhos e que nós possamos, talvez, mudar aquilo que é necessário ser mudado, sem vitimismo, sem tristezas desnecessárias, passando por todas as adversidades da vida, segurando firme na mão da nossa fé, segurando firme nos ensinamentos do Cristo, esse Cristo que continua conosco. Ele não precisa voltar, porque ele está aqui e foi a promessa que ele fez que estaria conosco até o fim dos tempos. E lembrando sempre que aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Todos nós. E aqueles que nos precederam no mundo espiritual estão lá, até o dia do reencontro.
Então que nós possamos repensar sobre tudo isso, sobre essas sementes, principalmente que nós possamos levar conosco hoje esta frase: à medida que recebemos as sementes, nos tornamos solos, mas também nos tornamos semeadores. Então que as sementes recebidas hoje aqui possam ser bem cultivadas no coração de cada um de nós, que nós possamos semeá-las. Todos aqueles que se aproximarem de nós, encarnados e desencarnados. Muito obrigada. Vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, aos bons amigos, mentores espirituais. Senhor, neste momento que o nosso coração transborda de gratidão pela oportunidade que temos de estar aqui na noite de hoje, ouvindo essa palestra, tendo esse banquete de boas energias, de boas vibrações, batendo na Tua porta, Pai, na busca de força para enfrentarmos todos os obstáculos, todos os desafios que teremos na nossa jornada, na nossa busca evolutiva. Que nesse momento, Pai, toda essa energia que recebemos possa confortar os nossos corações, possa aquecer a nossa alma, nos preparando para mais uma semana que irá se iniciar, que possamos, Pai, estar preparados para vivenciar com todo amor, com toda fé e com toda dedicação. Que nesse momento essa chuva de bênçãos também possa se estender ao lar de todos os irmãos que se encontram aqui nesse momento, a todos aqueles que o nosso pensamento irá ao encontro, que toda essa energia de amor, de luz, nos acompanhe durante a semana. Que assim seja.